Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje nós vamos abordar sustentabilidade. Qual é o segredo de monitorar toda a cadeia, de certificar empresas, enfim, de andar consentâneo com a sua época, de estar sempre em cima do laço. Para falar sobre isso, nós trouxemos o diretor da Gdanken, que é uma empresa especializada em metodologia e vai nos dar bastante informação. O nosso convidado de hoje é Lucas Madureira dos Anjos. Lucas, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Paulo, pelo convite. O Lucas ele é engenheiro de produção, é mestre em administração, tem mais de 12 anos de experiência executiva de grandes empresas como Ambev, Ericsson, Centauro e Roda Bens. Ele é cofundador da Gdanken Certifica. Na pauta de hoje nós vamos abordar todas essas questões. O Pode Mais Empresas tem parceria com a Casa Canon e o jornal Empresas e Negócios, nosso patrocinador desde o comecinho. Lucas, vamos lá, a primeira. Tem uma questão aqui do Carbon Disclosure Project, o famoso CDP, né? Que faz um monitoramento de empresas do mundo inteiro, inclusive o CDP Latin American, ele cuida aqui de Brasil e os países do continente. E por aquilo que eles apuram, com base nos relatórios que eles têm, eles chegaram ao número de que 90% das emissões de carbono das grandes empresas, elas têm origem na cadeia de fornecimento. É isso mesmo? Chega a ser tudo isso? O que o CDP faz é muito mais consolidar os dados socioambientais das grandes empresas que publicam ali. Então, a informação vem das próprias grandes empresas que elas vão lá e elas publicam seus dados no CDP. E o mais importante quando a gente vê esse número... São dados fidedignos, portanto, né? Sim, ou pelo menos são dados informados, né, pelas grandes empresas que vêm dentro que trazem a melhor informação que elas têm sobre o seu impacto. E o que eu acho importante quando a gente vê esse dado, que ele é bastante razoável, é a gente se perguntar, né, como que uma grande empresa consegue ser... Ela consegue ser honesta com os seus stakeholders, se afirmar sustentável, mesmo sem ainda medir o seu escopo 3, sem ela entender o nível de sustentabilidade da sua cadeia de fornecimento. É difícil, não é simples, não, especialmente quando se trata do escopo 3. Para quem não está muito familiarizado com isso, vamos dar uma repassada. Primeira, o escopo 1 é... Escopo 1 é quando a gente está falando da geração de impacto dentro da própria empresa. A própria empresa, o que ela emite de carbono. Carbono. Escopo 2? O escopo 2 é quando a gente está falando basicamente do consumo de energia. E aqui quando a gente está falando tanto energia elétrica como energia térmica. E o escopo 3? O escopo 3 ele é focado quando a gente está falando aqui nas demais partes. Então quando a gente está falando de cadeia de fornecimento e demais conexões que essa empresa tem. Como é medir toda essa cadeia de fornecimento? Eu tenho conversado com várias pessoas a respeito de sustentabilidade e o pessoal, tem gente que ainda apanha no escopo 1, né? Para medir exatamente a sua pegada de carbono. Agora imagina o escopo 3, que são fornecedores, são muitas vezes processos que a própria empresa não tem acesso, né? Isso, e na verdade aqui o grande ponto é que quando a gente está falando de sustentabilidade e medir o impacto, não é só o impacto só de carbono, mas todo o impacto de quando a gente fala de sustentabilidade também de governança social da cadeia de fornecimento. Dependendo da tua operação e da característica dela, às vezes carbono não é mais importante. Igual quando a gente está falando da indústria da moda.
Às vezes o social é muito mais importante do que a pegada de carbono, porque a gente tem questões de trabalho, de formas de trabalho, de como que dá o respeito com esse trabalhador. E assim quando a gente vai pegar... Você vai adequar o segmento, não é isso, Lucas? Eu me lembro de uma discussão na Bolsa de Valores do Brasil, hoje B3, quando foi criado o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. E alguém levantou a seguinte questão: poxa, vai ficar meio complicado você parametrizar a emissão de carbono de uma indústria química e de um banco, que são atividades muito diferentes, né? E na verdade o que acaba é que o impacto de cada um dos tipos de indústrias e de segmentos são realmente diferentes, né? Não tem como você comparar, né, o impacto de uma mineradora com o impacto de um escritório de advocacia, né? Porque a atividade em si, ela gera, mas aí vai como que a gente consegue em cada um desses segmentos a gente conseguir ser uma empresa mais sustentável, seja aqui em carbono, seja quando a gente está falando em responsabilidade social, seja em governança, ou seja ainda quando a gente está falando em compras sustentáveis, né? Dado que o escopo 3 é mais de 90% ali quando a gente está falando do impacto. Quando vocês vão medir isso daí, vocês vão encontrar dados informados pelas empresas e às vezes não, vocês podem ser surpreendidos no meio do caminho. Vocês fazem também um trabalho de consultoria, de aconselhamento? Isso. Como é que funciona isso daí? Na verdade, como que funciona esse processo? A gente ajuda as empresas com escopo com medir as cadeias de fornecimento e medir sustentabilidade. Não medir só carbono, mas o grande ponto é que quando a gente está falando de cadeia de fornecimento, a gente tem dois aspectos que a gente tem que olhar. O primeiro é qual que é o nível de risco de sustentabilidade daquela empresa. E quando a gente fala de risco de sustentabilidade, como preconiza a ISO 24300 de compra sustentável, é o impacto do risco mesmo pregresso de se essa empresa tem problema de trabalho escravo, se ela tem problema de impacto ambiental, vai trazer risco à imagem de você como cliente. E o segundo aspecto é você entender o quão sustentáveis são os processos dos seus fornecedores, da sua cadeia de fornecimento. O primeiro a gente mede com cheques automáticos em mais de 600 bases de dados. E o segundo, que é para entender o quão sustentáveis são os processos dos fornecedores, a gente criou, mas a gente não criou nada sozinho. A gente fala de uma comunidade em que a gente teve ajuda de professores, de faculdades, quando a gente está aqui do Brasil como de fora. Vocês têm uma espécie de índices padrão? Isso, na verdade, o que a gente entende desse mercado quando a gente está falando de sustentabilidade, principalmente de cadeia de fornecimento sustentável, é que ainda esse mercado, ele é barro, ele ainda não é um vaso, muito menos um vaso pintado. Então a gente está num momento que é de amassar o barro mesmo, de a gente ir definindo o que vai ser padrão, e nesse primeiro momento que a gente criou uma metodologia inicial, e todos os participantes da comunidade, eles junto com a gente anualmente, eles vão ajudando a gente a modelar esse barro, essa metodologia. Empresas. Isso, os nossos clientes, né? As grandes empresas que estão começando a medir as suas cadeias de fornecimento. Vocês só trabalham com grandes empresas? Na verdade, ou médias? Na verdade, a gente trabalha com qualquer empresa que queira medir. É que hoje ainda... Porque quem não está na ponta está no meio da cadeia, né? Ou seja, está todo mundo no jogo. Todo mundo no jogo. Seja se você é um cliente ou se você é um fornecedor, é que o que acaba acontecendo é que as grandes empresas já têm demandas dos seus stakeholders para medir as suas cadeias de fornecimento, até para eles serem mais honestos com esses stakeholders em relação à sustentabilidade. Especialmente companhias abertas, né, que vão precisar buscar captação no mercado e tem que ter um nível de transparência no mínimo aceitável, né? Isso, no mínimo aceitável. Pelo menos ela ter KPIs claros que mostrem, né, o que ela tem hoje, como que ela vai evoluindo de acordo com o tempo. E o que acontece é que essas empresas já têm demandas e o que acontece é que toda essa cadeia de fornecimento acaba participando porque precisa ser medida por essa grande empresa. No caso de... Vamos fazer uma coisa assim bastante simplória. As empresas que medem e as empresas que não medem. Qual é a diferença de percepção de mercado?
Como é que o mercado enxerga quem ainda não apresenta uma medição mínima, uma medição inicial que já começou a elaborar índices e outra que já está no estado mais avançado? Tem uma percepção de valor, né? Sim, eu acho que são duas coisas aqui também diferentes. Uma percepção quando a gente estava falando dos stakeholders, dos fundos que conseguem ver a empresa muito mais madura e não atrelando sustentabilidade a marketing, mas aos valores da empresa. E a segunda, quando a gente está falando de sustentabilidade muito mais quando ela é uma empresa que quer vender para o mercado que ela é uma empresa sustentável, a gente entende que a gente ainda está num momento aqui que é um momento muito mais de todo mundo começar a medir. Depois a gente começar a ter regras, depois começar a punir ou ter qualquer coisa, mas a gente está num momento... Fazer a primeira lição de casa, né? E não só isso, a gente acredita que, pelo menos a gente entende, né, pegando o nosso passado recente dos últimos 100 anos, é que a gente, tipo, se a gente for esperar para ter um planeta melhor, ou pelo menos um planeta, que a gente tenha um planeta, né, nos próximos 50 anos, a gente não pode aqui todo mundo depender do que o governo vai fazer. Se o governo só não atrapalhar, tá ótimo. Já ajuda. Já ajuda. Se não atrapalhar, já ajuda. Se não atrapalhar, ajuda. E se não é o governo, quem tem uma grande responsabilidade de fazer isso na sociedade civil organizada são as grandes empresas. E o que a gente acredita é que essa espiral positiva só vai girar quando as grandes empresas começarem a girar essa espiral positiva. Porque ela vai cascateando na cadeia e essas grandes empresas vão conseguindo ajudar os seus fornecedores ajudando os fornecedores. E se todo mundo tiver comportamentos mais sustentáveis, a sociedade muda. É normal uma empresa chegar para vocês, um cliente que vocês estão captando no mercado, ela já chegar com indicadores formados ou o contrário? Ela chegar sem nenhum indicador e você ter que fazer o trabalho 100% dela? Isso, na verdade... Qual é o mais comum de você encontrar? O mais comum hoje, quando a gente está falando da nossa base de clientes, são empresas que elas já têm essa dor e eles estão tipo, ou já tem algo elaborado, ou tem algo que está em elaboração. E o que, quando a gente vê, que a gente tenta fazer dentro da plataforma para os nossos clientes, é que quando você vai entender mais profundamente como gerar impacto na cadeia de fornecimento, tem uma coisa que aparece sempre clara. O que aparece sempre claro é que não dá para você ter uma cadeia de fornecimento mais sustentável sozinho. Isso é algo que você só consegue fazer em comunidade. Porque quando você vai pegar em pesquisas, tanto do Sebrae, de qualquer um que está falando, pergunta para uma empresa pequena, média ou grande, porque você entende o que é sustentabilidade? A maioria das pessoas não tem letramento para saber o que é ter uma empresa sustentável. Mas não só isso, quando pergunta, mas por que você não é? Primeiro, porque eu não sei o que é. O segundo é porque, tipo, deve ser caro ou não deve ser para mim. Isso é coisa só para gente grande? Pra gente. E tem um terceiro ponto ainda, que é o principal, é que quando os clientes dessas empresas menores vão perguntar para ela o que é, vão pedir coisas para ela de sustentabilidade, cada um pede coisas completamente diferentes. E ao pedir coisas completamente diferentes, imagina a cabeça do empreendedor. Ele acha, cara, tipo, putz, o negócio de sustentabilidade, se é cada um completamente diferente, ele fica inerte. Ele não sabe o que fazer, ele não consegue construir um roadmap. Ele se assusta. E ele não consegue construir um roadmap do que é mais importante, menos importante, o que fazer primeiro e como ele avançar nesse assunto. Então, o que a gente acredita que é muito importante é a gente ter uma comunidade. É todo mundo, por mais que é inicial, usando uma mesma base para medir. É muito mais importante nesse momento a gente ter uma base única de medição do que a gente ter a melhor base para super específica naquele momento. Porque a gente está começando a medir e quanto mais a gente conseguir medir igual e todo mundo entender, melhor a gente vai conseguir, mais a gente vai conseguir empurrar as empresas, os fornecedores a terem processos cada vez mais sustentáveis. A GEDunking, naturalmente, ela tem um banco de dados, essa plataforma ela captura os dados dos clientes. E quando existe uma cadeia de fornecedor, vocês colocam os dados também na plataforma? Vocês pegam todos eles? Isso, o que a gente faz? A gente faz duas coisas. Os nossos clientes, eles convidam os seus fornecedores. Só com o número do documento do fornecedor, o CNPJ aqui no Brasil, a gente checa ele em mais 600 bases de dados. Tá. Para saber se tem problema de trabalho escravo, infantil, processo judicial, corrupção,
questão de ética, problema no IBAMA, problema dos sócios, tal. Então a gente faz uma varredura completa para saber o nível de risco de sustentabilidade. E o segundo ponto, a gente convida esse fornecedor para acessar a plataforma e para ele construir o seu perfil de sustentabilidade dentro da plataforma. Ele próprio constrói. Isso. Só que ele constrói dentro de uma metodologia que, dependendo da resposta dele, ele vai dando mais respostas e, dependendo da questão específica, ele tem que mandar alguns comprovantes, né, para saber se aquilo é verídico ou não. Em que a gente tem um time que checa esses documentos e a gente também tem uma inteligência artificial sendo testada e treinada junto com o time que checa esses documentos para a gente conseguir automatizar também esse processo nos próximos meses. Ok, obrigado, Lucas. Nós vamos para um rápido intervalo agora e na volta do segundo bloco nós vamos falar sobre certificação. Até já. Até já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos no segundo bloco com a Gedanken, que traz tecnologia para medição de sustentabilidade. Me fale sobre a plataforma Gedanken. Ela é um lançamento da empresa, não é? Isso, essa que a gente chama comunidade de fornecimento sustentável é um lançamento recente, que a gente trabalhou nela durante mais de 2 anos para lançar ela agora. Tanto a parte metodológica e tal, para que agora a gente conseguisse ajudar as empresas a medir melhor e ter mais KPIs para medir o nível de sustentabilidade da sua cadeia de fornecimento. Legal. Vocês têm quantos clientes hoje em carteira? Hoje a gente deve ter em torno de entre 210 e 220 grandes empresas que são clientes nossas. Todas no Brasil? A maioria é Sudeste, Sul? A gente tem clientes no Brasil inteiro, a grande maioria são grandes empresas, quase todos os segmentos, um dos 3 maiores players já são clientes nossos. E a perguntar se tem algum segmento que é mais relevante para vocês? Não, na verdade a gente quase todos os segmentos a gente já tem um dos 3 maiores players que são. A gente tem alguns segmentos que agora a gente está começando a ter uma concentração grande de empresas, igual construção civil, mas a gente está super espalhado em praticamente todos os segmentos. Vocês fazem certificação também, não é isso? Na verdade, o que Explica como é que funciona esse processo, como é que começa. Perfeito. O que a gente faz um processo lá inicial dentro das grandes empresas, que é o processo de cadastro e homologação de fornecedores, que é quando aquele fornecedor ele precisa começar a fornecer e a empresa precisa ver o risco dele antes de colocar esse fornecedor para dentro, para saber se esse fornecedor ele paga corretamente os seus tributos, ele tem problema reputacional, ele tem problema social de às vezes não pagar direito aos colaboradores ou ter problemas como trabalho escravo, infantil, problemas com IBAMA. Então o que a gente faz Quer dizer, vocês fazem um filtro antes. Sim, a gente faz esse processo de cadastro e homologação para ajudar as empresas a não terem surpresas, né? Tipo, não aparecer no jornal porque teve um problema lá de trabalho escravo ou infantil, igual a gente vê pipocar nos noticiários recentes. Então, a gente ajuda os nossos clientes a não ter esse tipo de surpresa. Quer dizer, vocês nunca são surpreendidos, vocês sempre têm faz um levantamento confiável. Isso, a gente ajuda os clientes a só trazer fornecedores que são fornecedores íntegros, que são fornecedores que não vão trazer risco para suas operações. Mas ainda assim você pode pegar a empresa com um ou outro probleminha. Sim. Quais são os mais comuns que acontecem? Que chega lá e vocês precisam necessariamente corrigir. Perfeito. Na verdade, o que a gente faz é muito mais identificar e deixa na mão do cliente ele tomar a decisão, porque mesmo que às vezes o fornecedor tendo problema, às vezes ele é o único naquele segmento dele, daí não tem muito o que fazer, né? Mas o que são problemas comuns quando a gente tem? A gente tem alguns problemas comuns de fornecedores de mão de obra terceirizada com problema de
dívidas de previdência, dívidas de FGTS. Imagina, se você contrata esse tipo de fornecedor, se ele quebra, você assume todo esse passivo dele para você pagar. Você também, não é raro você encontrar fornecedores, quando a gente está falando de mão de obra, que é o que dá mais problema quando a gente vê na mídia, fornecedores sendo contratados ali para terceirizar por 500, 300, 500, 600 mil pessoas, e eles não têm capital social na lei que daria para ter no máximo 20, 30 colaboradores. E daí, quando bate o Ministério Público, pega um problema, é muito difícil você justificar, não tinha como saber. E o que a gente mais vê nesses casos, quando a gente está falando de mão de obra escrava que são pegas, é que, na verdade, é como se fosse um iceberg invertido. Que, na verdade, você tem uma ilha de problemas naquela empresa e a parte de exploração das pessoas é aquela pontinha lá que está lá embaixo. Mas, para você contratar aquele fornecedor que tem problema de trabalho escravo, você precisou passar com o navio por cima de uma ilha ali, passar por 10 quilômetros de ilha de problema, sem saber realmente, para saber se ele maltrata funcionário, as condições, é muito difícil de saber. Mas é raro, a gente sempre quando tem um caso que vai na imprensa, a gente faz o debriefing dele para entender se dava para se aquela empresa conseguiria ter evitado de outras formas. E quando você vai pegar esses casos, você consegue ver que aqueles fornecedores tinham tantos outros problemas que eles nunca conseguiriam ser homologados normalmente, entendeu? Que não é só o problema de trabalho. Quem tem problema de trabalho escravo tem tantos outros problemas que não conseguiriam ser homologados. A certificação, ela substitui a auditoria? Como é que você vê essa questão? O que quando a gente olha a auditoria física, né? Porque se você trabalha com empresa grande, ela já vem com balanço pronto, auditado, etc. Isso. E isso imagino que deva te facilitar um pouco a vida. Na verdade, nem tanto, porque o ponto quando a gente pega só de balanço, de governança das empresas, é muito mais a parte financeira. E mesmo a parte financeira, na plataforma, a gente também tem uma inteligência para analisar balanço, DRE, que é uma inteligência que garante que aquele é o número oficial que a empresa reportou para o governo. E não o que está auditado ali por algum contrato, porque a gente vive no Brasil, né? Querendo ou não, a gente sabe e a gente entende que o Brasil, a gente não tem consequência de mentir aqui no Brasil, né? Não é crime mentir no Brasil. Isso causa um monte de problema para a sociedade. Muitos, Então, mas com certeza o que a gente acaba fazendo é com um monte de cheque automático, ajudando as empresas a decidirem melhor quais fornecedores elas homologam, quais elas confiam, e depois de homologado a gente faz um monitoramento contínuo também desse fornecedor. Porque imagina, ele não tinha nada, daí ele é pego na Lava Jato. Ou ele não tinha nada, agora ele caiu numa lista de apenamento, caiu numa lista de trabalho escravo, o sócio está sendo procurado pela Interpol e tal. Então, a certificação dá alguma garantia para o investidor? Não, na verdade ela não dá uma garantia. A única coisa que ela garante é que você tem um processo ali de entrada muito mais confiável e que você verificou... É um compliance, né? Você verificou um volume de informações que ele dá conforto para a sua operação, de você ter uma operação muito mais sustentável, que não vai parar a planta, que não vai ter tanta perda em função de prejuízos que esses fornecedores vão causar para o negócio. Então ele ajuda muito nesse processo e ele economiza muito dinheiro para as empresas. E quem certifica a certificadora? Também, tanto a gente passa, a gente sempre passa, a gente passa como empresa pela nossa plataforma, mas também todos os nossos clientes também homologam a gente, né? Quando ele... A mesma coisa. A mesma coisa, dentro desse mesmo processo. É bastante interessante. Vocês fazem trabalho com empresas sediadas em países aqui na América Latina? A gente faz com eles, mas sempre quando eles têm uma operação aqui dentro do Brasil. Ah, tá. Quando vem dar entrada em algum negócio. Isso. E a gente também trabalha, hoje tem vários clientes que são grandes multinacionais e para todo esse processo de homologação aqui de fornecedores brasileiros acabam utilizando a nossa plataforma, assim como a parte de sustentabilidade. E é bem aceito no exterior o processo que a Gdanken faz aqui? Sim, porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente ainda hoje tem poucas leis, né? A gente é muito recente. Quando a gente fala de
de você fazer o devido diligenciamento da sua cadeia de fornecimento, a gente está falando que tem alguma lei que possa punir o executivo só a partir de 2013 aqui no Brasil, né, com a lei anticorrupção. Antes disso, o executivo não era preso aqui no Brasil quando ele tomava uma decisão no CNPJ. Muitas vezes ele já tinha saído da empresa, né? E também não conseguia, só a empresa que podia ser punida, né, não a pessoa física. O que acabava que todo mundo tomava decisões um pouco mais fora assim, da linha. Quando a gente tem o advento ali em 2013, isso começou a mudar. As empresas começaram a investir mais em governança. A partir daí a gente começou até a ter diretores de compliance dentro das grandes empresas, que antes aqui no Brasil era raro, só que fora do Brasil a gente já tem muito mais tempo. Então multinacionais já têm a necessidade desse tipo de solução há muito mais tempo do que as empresas nacionais, mas a gente vê um movimento muito contínuo, muito grande das empresas querendo estar cada vez mais compliance, muito mais aderente, com muito mais governança. Vamos falar de uma coisa que hoje em dia é inevitável: inteligência artificial. Como é que ela entra nessa história? A gente entra com inteligência artificial em vários momentos aqui dentro da nossa plataforma. A gente entra com essa parte de inteligência artificial tanto quando a gente fala de leituras de documentos, então documentos enviados ali pelos fornecedores dentro da plataforma, mas não só isso, a gente também fala quando a gente vai buscar vários dados e para fazer o tratamento desses dados de forma pública, a gente também usa inteligência artificial para todo esse processo. E tem funcionado bem? Super bem. Só para você ter ideia de alguns pontos específicos aqui de ajuda que a gente faz, imagina lá, quando você vai analisar, a gente vai lá, traz todos os processos judiciais de um fornecedor, de forma automática, de todos os tribunais do Brasil. Só que imagina uma empresa que tenha mais de 5, 10 mil processos judiciais. Como você faz para analisar tudo isso? É quase impossível. Então a gente tem uma inteligência artificial que ela lê o processo judicial e fala se dentro daquele processo judicial está falando sobre corrupção, está falando sobre trabalho escravo, está falando sobre dívida, está falando sobre apropriação de bens, está falando sobre o que é importante para o nosso cliente. Então, apesar e isso, de ter... portanto, é confiável, né? Então imagina, apesar de ter 5, 10 mil processos judiciais, ele vai falar quais são os 10, 11 que o time precisa ler ali, porque ali tem temas que são críticos para a geração de risco. Então, isso facilita muito o trabalho de quem está fazendo essa análise. Questão de automação, ela entra junto com a inteligência artificial, né? Isso, ela entra junto automatizando, porque imagina também uma pessoa ter que classificar o risco. Então, o que a gente acaba fazendo é com os cheques automáticos, mais o que aquele fornecedor envia de informações, a plataforma classifica já automaticamente. Questão de risco, eu ia falar, vocês têm algum trabalho de mitigação de riscos? Com certeza. Porque hoje em dia é fundamental, né, você fazer análise de risco antes de qualquer coisa, né? Isso, então antes de contratar o fornecedor com cheques automáticos, mais os dados que eles enviam, a plataforma vai lá e já, de acordo com as regras do cliente, ela classifica automaticamente o nível de risco desse fornecedor. E de acordo com esse nível de risco, ela pode tanto aprovar ele automaticamente, como direcionar para a área correta. Seja para o time de meio ambiente, para o time de compliance, para a unidade de negócio, dependendo do tipo de risco apontado. Mudanças climáticas entra na pauta também? Porque hoje em dia você vê que é uma discussão nova, mas que as empresas, as entidades estão tendo muito cuidado em começar a tratar disso de uma forma séria, né? Pelo menos é a sensação que passa. Sim. Quando a gente vê de mudança climática, hoje ainda, quando a gente pega a principal preocupação de empresas do mundo financeiro, quando a gente está falando, empresas que dão empréstimos, seguros e tal, é muito mais do impacto da mudança climática naquela sua carteira de clientes ou de fornecedor, para saber se ele está em alguma região que a mudança climática vai impactar a sua operação. Porque imagina, se ele está numa região de enchente, se ele está numa região de seca extrema, tal, isso pode fazer parar a sua planta, pode fazer ele ter lá, quando está falando de seguro, né, ter um sinistro muito maior. Porque aí você tem uma incidência sobre a análise de risco direta, né? Isso, então a gente já está começando a ser bastante demandado também
a entender o nível de risco sobre riscos climáticos baseado nas posições geográficas dessa contraparte, né? Quem é que cuida disso na empresa? Você tem geógrafos, geólogos? Quem é que é algum especialista em sustentabilidade, engenheiro ambiental? Quem é que cuida exatamente do aspecto mudanças climáticas? Na verdade, hoje a gente tem um time que olha a parte para entender o que está acontecendo, mas quando a gente está olhando isso, é muito mais uma pessoa de dados. Porque o que acontece é como você manipular os dados para saber que na localidade, sabe, da região que está, ela é passível de cheia, se você já tem dados para isso, se ela é passível de ventos fortes, de tornados, esse tipo de coisa que podem impactar. Então, hoje quando a gente está falando porque é uma coisa nova, né, Lucas? Isso daí deve ser interessante e ao mesmo tempo desafiador, né? Super, porque não tem nada muito pronto. Por exemplo, você é engenheiro de produção. Uhum. Quando você se formou, acho que nem passou pela cabeça que poderia ter uma matéria dessa no currículo, né? Não, tipo, imagina, para vocês terem ideia, hoje ainda quando a gente fala só de compras, a gente ainda não tem faculdade de compras aqui no Brasil. Na verdade, a gente não tem nem faculdade de administração de engenharia que tenha um capítulo falando de compras, entendeu? Imagina ainda a gente falar de sustentabilidade de cadeia de fornecimento e de impacto climático. A gente ainda, tipo... e o que a gente vê é que, por mais que esses são temas que são super quentes na sociedade, eles ainda não são temas que eles viraram motivo quando a gente está falando acadêmico, né? Tipo, de ter pessoas estudando especificamente eles para como ajudar a sociedade. Você acha que essa discussão de sustentabilidade pegou o Brasil de surpresa? Ou seja, o Brasil não estava preparado para entrar na mesa de discussão ainda? Ou a gente, como país, de uma maneira geral, tem se comportado bem? Eu acho que a gente tem algumas dádivas aqui. Então a gente tem a dádiva de a gente ser um país novo, de uma economia recente. Então a gente ainda tem muita coisa a ser preservada aqui no Brasil. A gente tem uma matriz energética que ela é super limpa aqui no Brasil. Então a gente está falando aqui, a gente tem mais de 80% da nossa matriz energética de renováveis aqui no Brasil. Que é uma excelente vantagem, né? É uma excelente vantagem quando a gente está falando. Só que a gente tem a mesma coisa que a gente tem várias virtudes aqui no Brasil, a gente ainda tem vários problemas. A gente ainda tem um problema ainda como sociedade de como aceitar, de como ver isso, de tipo, apesar de a gente ter áreas preservadas, a gente ainda não vê muito problema quem destrói essas áreas e todo mundo sabe qual que é a finalidade disso. E quando a gente fala da finalidade, é que a gente vê toda a destruição quando a gente está falando principalmente de Amazônia, das nossas áreas de florestas, ela não é feita por quem está à parte da sociedade. Até porque o volume, às vezes, produzido de grãos, o volume produzido de proteína animal, é muito grande na região ali que a gente está falando. Então, obviamente não é a par da sociedade, é super dentro da sociedade e algo que a sociedade poderia evitar, né? Quando a gente vai olhando até o aspecto de um estudo recente que saiu sobre a destruição da floresta e a gente pega imagens, a gente vê que antes tinha um comportamento claro da Amazônia, né? Primeiro destruía para tirar árvore, depois era basicamente para colocar gado. Quando aquela terra já estava valorizada, colocava grão, soja. Agora, depois que a agricultura no Brasil fez um pacto para não mais plantar soja em áreas que foram que eram de florestas nativas, já de 10, 15 anos para trás, para agora, é só gado. Porque não tem mais soja. Então, toda destruição, quando a gente está falando de floresta, é para colocar proteína animal, né? Então, a gente tem problemas que não são difíceis da gente resolver aqui no Brasil e que a gente tem a gente conseguiria ter um impacto muito maior do que a gente realmente tem. Vocês têm algum cliente lá da região da Amazônia? A gente tem clientes que têm operações pontuais ali na região da Amazônia. Como última pergunta, e eu acho importante a gente falar, a questão do greenwashing, que é uma praga que
que pega o mundo inteiro. Como é que vocês na Gedunken lidam com essa questão do greenwashing? A gente acha que essa é uma questão muito de maturidade das empresas, né? Então, a gente sabe, em alguns países, igual a gente estava falando, mentir é um problema. Aqui no Brasil, mentir não é um problema, não é crime mentir. Então, a gente ainda tem uma consequência maior de a gente ver muita sustentabilidade estar ligado a marketing e nem sempre ser realmente de empresas sustentáveis. Às vezes você vê até de empresas que são os reais causadores da maior parte de, quando a gente está falando de impactos, quando a gente vê daqui do Brasil, se afirmando sustentáveis, né? Empresas que, com vários casos de corrupção, com vários casos de trabalho escravo, de trabalho infantil. Só que o que dá aqui no Brasil você mentir? Não dá nada. Fora do Brasil tem executivo sendo preso por causa de greenwashing e tal. Então, acho que é uma questão de maturidade da sociedade. A gente, como sociedade, vai amadurecendo e vai começando a melhorar também esses aspectos. Eu ia te perguntar se as empresas fazem isso por ingenuidade ou por sacanagem. Na verdade, eu acho que é pela maturidade, né, daqui do Brasil. A gente, como a gente entende que aqui no Brasil, às vezes mentir não dá nada, né? E a gente não consegue mudar o contexto de país do dia para a noite. Não é em 10 anos que a gente muda, não é em 20 anos. É um processo mais lento. É um processo mais lento. Quando a gente começar a realmente ter um processo em que as pessoas levam mais a sério, em que a gente começa a ter um país em que a impunidade não é uma constante, a gente vai conseguir ter uma sociedade um pouco melhor em vários aspectos, né? Enquanto a gente não tiver, o greenwashing aqui no Brasil é só reflexo da sociedade, né? Ok. Lucas, nós chegamos ao final. Eu agradeço muito a sua atenção e boa sorte aí para a Gedunken e para a sustentabilidade no Brasil, não é isso? Muito obrigado, muito sucesso também para o Pode Mais, muito legal a iniciativa, muito obrigado pelo convite. Continue com a gente que tem mais podcasts por aí.